Aleluia. Isso, se diverte. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Graças damos ao Senhor. Olha, a maior ofensa a Deus é a gente não conhecer a nós mesmos. É a gente não aceitar quem nós somos. Não saber da nossa identidade. Não saber quem nós somos em Cristo. Não saber e não viver com a altura dessa realidade. Hoje nós estamos aqui como o corpo de Cristo. O cabeça é Cristo, o corpo somos nós. Diga, o corpo somos nós. Então você não veio participar de mais um culto. Não é só mais um culto. É mais um culto, é mais um momento da gente estar celebrando Cristo. Da gente celebrar o que Jesus fez por nós. De entender que nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E esse lugar tem que ser de celebrar aquilo que Jesus fez. Amém, gente? Então, eu quero que vocês se divirtam hoje à noite e vocês celebrem, sabe? Aproveitem esse tempo para celebrar o Senhor, celebrar aquilo que Ele já fez na vida de cada um de nós. Amém? Então feche seus olhos, eu vou orar com você. Pai, graças te damos. Graças te damos por esse lugar que foi você que nos deu. Obrigado, Pai, pelo lugar que Jesus pagou para estarmos. Somos filhos de Deus, amados, aceitos. Não existe nada no mundo espiritual que nos condene, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Declaramos, Pai, que assumimos nossa identidade. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós celebramos Cristo nesse lugar. E esquecemos as coisas que para trás ficaram e avançamos para as que estão diante de nós. Avançamos para aquelas que estão diante de nós. E declaramos que esse lugar é um lugar santo ao Senhor. Esse lugar, não só esse lugar de 4 paredes, mas esse lugar que somos nós. Nós somos um lugar de adoração, um lugar de santidade. E exercemos autoridade agora contra todo espírito de roubo, morte, destruição, toda distração. Nós mandamos fora em nome de Jesus. Exercemos autoridade, declaramos a autoridade espiritual desse lugar é nossa. Amém. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, adore o Senhor, agradeça pela sua vida, declare que você tem saúde divina. Eu tenho saúde divina. Minhas mãos são livres, sem ira e sem contenda. Em nome de Jesus. Olhe para seu vizinho e diga, você é bem-vindo. Esqueça as suas emoções, esqueça aquilo que você fez na carne. Assuma seu lugar de filho e celebra ao Senhor. Celebra ao Senhor. Esse é um lugar de liberdade. Aqui é um lugar de criatividade. É um lugar de liberdade em Cristo. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Vamos declarar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E avançando para as que estão diante de mim. Que venham as coisas novas no Senhor. Que venham novas realizações. Que venha um novo tempo de liberdade na sua alma, na sua boca, nas suas mãos. Celebra o Senhor, celebra o Senhor, celebra o Senhor. Faz barulho aí, Priscila. Isso, Priscila. Se diverte, se diverte. Olha, a gente teve ensaio do grupo de louvor, Wagner estava acompanhando vocês se divertiram e no domingo, na quinta-feira, eu quero ver vocês se divertindo. Cada vez mais colocando para fora a liberdade que o Senhor conquistou para vocês. Amém. Amém, gente? Amém? Então vamos celebrar. Amém, gente? Amém. Amém. A noite escura não vai me assombrar. O medo já não tem lugar em mim. As circunstâncias não vão me parar, pois o céu se abriu pra mim. Noite escura não vai me assombrar.
circunstâncias não vão me parar, pois o céu se abriu pra mim. O céu já começou pra mim. Amor já foi rasgado e o preço já foi pago. O céu já começou pra mim. A morte foi vencida, me deu sua própria vida. O céu já começou pra mim. A noite escura não vai me assombrar. O medo já não tem lugar em mim. As circunstâncias não vão me parar, pois o céu se abriu pra mim. O céu já começou pra mim. O véu já foi rasgado, o preço já foi pago. O céu já começou pra mim. A morte foi vencida, me deu sua própria vida. O céu já começou pra mim. Quem me leva ao céu, quem me leva ao céu é Cristo. Ele está em mim, está em mim. Não preciso esperar, a morte me alcança. O céu já começou. Não preciso esperar, a morte me alcança. O céu já começou. O céu já começou pra mim. 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 Aleluia. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago. O céu já começou pra mim. A morte foi vencida e deu sua própria vida. O céu já começou pra mim. O céu já começou pra mim. O céu já começou pra mim.
agradecer ao Senhor, né? Por tudo que tens feito por nós. E vamos celebrar, porque tudo é por Ele e para Ele. Graças a Deus temos essa consciência da palavra e que a todo momento nós podemos renovar isso. E hoje, porque o Senhor falou uma palavra, Deus disse, haja luz, haja tudo, e hoje ainda existe. Aleluia! E hoje nós podemos contemplar. E essa canção é mais para desfrutar da graça do Senhor. Amém? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Olhe para os lírios dos campos, são tão belos com suas vestes que não se desgastam, pois é Deus quem os sustenta. É Deus quem os sustenta, pois é Deus quem me sustenta, pois é Deus quem me sustenta. E hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. E hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. E então pra que se preocupar? Buscarei o reino de Deus em primeiro lugar. E então pra que se preocupar? Buscarei o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo Deus já proveu. E tudo Deus já proveu. Em Cristo Deus já proveu. Em Cristo Deus já proveu. E hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. E hoje eu acordei e vi um dia lindo, imagens do amor do Pai criadas para mim. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta.
Desistir. Eu nunca vi o céu abortar um projeto. Deus nunca vai recuar. A obra que Ele começou, Ele já terminou. Deus não é um Deus de obras inacabadas. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. Eu nunca vi o céu desistir. Eu nunca vi o céu abortar um projeto. Deus nunca vai recuar. Deus não é um Deus de obras inacabadas. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. 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 O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, já aconteceu. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. O que o céu começa, Ele termina. Não tem jeito, já aconteceu. Revolução da Graça. Vamos lá. Aí Bento acorda aqui, mas vamos nessa. Vamos nessa. Ao vivo é assim mesmo, né? Agora, que nova criatura sou agora. Nessa
eu me sinto vivo, encontrei o Salvador. Agora, do lado eu sou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado, todo o meu passado Cristo apagou. Uma revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu morri. Sou agora, e a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo, encontrei o Salvador. E agora, que perdoado sou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado, todo o meu passado Cristo apagou. Revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que o meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu morri. Revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Essa canção grande que me constrange, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu morri. Improviso. Vamos improvisado. Pegou agora, todo mundo novo agora. Os anjos chamam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Todas as batalhas, o Deus que tudo fez, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e já me deu vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo fez, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Ele é sempre fiel e já te deu vitória. Os anjos te louvam.
depois tem que fazer a mesma coisa pro pastor Ronaldo também. Hein? Amém, agora sim. Boa noite, igreja. Boa noite. É isso aí, Gesiel. Muito bom, Gabriel. Muito bom, isso aí, meu. Isabel, isso aí, se soltaram. Muito bom, isso aí. Priscila, pastor Andréia. Gesiel, isso aí. Arrebentou a corda? Arrebentou a corda? Tem mais quantas aí? Vamos tocar até. Então vamos tocar direto, amém? É isso aí. Gesiel, o próximo ensaio vai ser lá, né? No próximo sábado, né? No estúdio. Amém, isso aí. Ó. É isso aí, amém, né? Muito bom, né? Vocês gostaram do louvor? Muito bom, né? Amém, né? Tudo bem com a senhora? Rapaz, hein? Vamos lá, né, meus irmãos? Vê como é que é fácil viver como Cristo na Terra? Não tem coisa mais difícil, tem? Difícil é a gente querer que o mundo... Opa, assim mesmo, ao vivo. Amém. Difícil é você querer que o mundo se comporte como Cristo. Só que o mundo não conhece a palavra. Quem tem que mostrar para o mundo como é que se deve andar sou eu. Então, se no mundo tem roubo, na igreja não pode ter roubo. Se no mundo tem traição, na igreja não pode ter traição. Se no mundo tem manipulação, na igreja não pode ter o quê? É simples assim. Tudo que é permitido no mundo é proibido na igreja. Viu como é que é? E a igreja nós temos de referência que é Cristo. É fácil, não é fácil, pastor? Fico imaginando quando a gente ouve aquele E.W. Kenyon, Jesus é aquele que cura. Vontade de pegar aquele livro, pastor Ronaldo, botar nos hospitais e falar assim, pô, ouve isso aí. Sabe, pastor Ronaldo? As pessoas estão procurando. Amém, né? Mas é a identificação de você se entender como é que você é Cristo na Terra. Eu falo assim, quantas pessoas do mundo lá fora quer o quê? O mundo quer riqueza. O povo de Deus tem que buscar o quê? Primeiramente buscar o reino de Deus e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Se o mundo está buscando riqueza, a gente busca o quê? A palavra. A gente somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. É simples assim, ó. É? Diante de uma dificuldade, o que você tem que mostrar para o mundo? Diante da dificuldade, como é que o mundo se comporta? Com dúvida, reclamação, com choro. O que o povo de Deus tem que fazer? O mundo pode cair em cima de mim. Eu falo assim, eu sou Cristo na terra. Eu vou sair. É isso que nós temos que se posicionar. Tudo que vocês começarem a ver assim, se o mundo tem choro, eu não posso ter choro. Se o mundo tem dor, eu não posso ter dor. É simples assim. Nós somos a referência do mundo. Cada um de vocês é a referência do mundo em todas as áreas. Eu tenho que impactar o mundo no meu trabalho, com quem falar comigo, com todas as pessoas que vão ter contato comigo. Assim eu demonstro para ela que eu sou Cristo na terra. Amém? O mundo aí fora está procurando a cura, eu sou a cura do mundo. Nós, cada um de vocês, somos a cura do mundo. Coloca isso. Seja arrogante assim, eu sou a cura do mundo. Eu sou a cura da doença, eu sou a cura do câncer, eu sou a cura da AIDS. A palavra está me dizendo isso. Amém? É isso que nós temos que ter, não é ficar aquele povo omisso, não. Ou você acha que é omissão ser Cristo aberto, Cristo de braços abertos na cruz, falando o quê? Vamos crucificar? Diante de Pilatos ele fez o quê? Não sou Cristo, não se crucifica não. Eu sou Cristo, quem? Sou eu. Quando perguntaram quem é Jesus, ele foi omisso lá para trás da... Não foi não, né? Ficou atrás da árvore? Não. Eu sou Cristo. Se posicione como tal. Em todas as áreas da sua vida, eu sou o quê? Sou Cristo. Está procurando um Cristo? Sou eu. Quer procurar um Cristo para usar como referência? Sou eu. Só eu que levanto a mão? Quer procurar um Cristo como referência? Cadê vocês? Eu? Amém. Eu sou Cristo. Quer ser referência do mundo? Eu sou a referência do mundo. Não é bom ser assim? É autoridade, meus irmãos, que nós temos que ter na palavra. Quando você começa a entender isso, ouve esse livro. Jesus é aquele que cura, ouve toda hora, meu, toda hora. E o bom é quando você ouve, você fala assim, caramba, como é que eu passei por isso? É isso, pastora. Mas isso aí não está no Velho Testamento, Oséias 4,6, meu povo padece por falta de quê? De conhecimento. Conhecimento de conhecer Cristo, não, Rafael. Ele não conhece que Cristo pode tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? O mundo fica aí buscando filósofo, buscando referência, mas eu sou referência do mundo. Essa palavra me deu autoridade para isso. Eu sou Cristo na terra. Quando vocês começarem a viver assim, vocês vivem fácil. Sabe, você não tem aquela condenação nenhuma. Qual a condenação que é para mim? Não pode levantar. Amém? Porque se levantar com uma acusação, eu falo o quê? Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Quem morreu por mim foi vocês? Foi Cristo. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Está escrito? Vamos ver se está? 1 Timóteo. Tem 1 Timóteo também, né? Amém? Viu como é que é fácil? Aí agora fica aqui. E uma outra coisa, né, pastora? Quando você entende a sua identidade em Cristo, você não pede mais. Como é que eu vou pedir algo que é meu por direito? Essa Bíblia é minha. Eu preciso pedir para poder abrir? Para poder ler? É meu por direito. Tudo que o mundo está produzindo hoje, fabricando, é meu.
É essa mentalidade que você tem que ter. As melhores casas que estão sendo construídas hoje é minha. É de cada um de vocês. Eu não posso ter doença. Que a palavra não me diz isso. Eu procurei aqui, até esse podcast que nós fizemos, né, pastora? Eu procurei aqui para encontrar se alguma profeta morreu de doença, eu não encontrei. Você que está em casa nos assistindo, que é religioso, mostra para mim que eu não encontrei, não. Tá vendo como é que é fácil? Aí o mundo está pedindo. O mundo pede. Quanto a gente tem direito que é nosso. Aí o pessoal fica assim, está pedindo errado. Sabe? Você tem que pedir a Cristo e você pede a Deus. Aí nem até isso não foi ensinado ainda. Vamos lá ver? Rafael, pega um pouquinho d'água lá mesmo, por favor. Amém? Que... já tá vindo. Obrigado. Amém. Porque a gente começa a falar aqui, a gente se empolga na palavra, né? Amém, né? Obrigado, Renata. Amém, Renata? Amém. Mas vamos lá, meus irmãos. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quem é o mediador do... Quem é o mediador? Cristo Jesus. Então você tem que pedir a quem? A Cristo. Eu não peço nada porque tudo já é meu. Eu só coloco na minha vida o que eu tenho por direito. É meu, eu não posso. E que se deu a si mesmo em resgate por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Para isso fui designado pregador. Agora vamos lá. Para isso você bota assim, você bota o nome de vocês. Eu, Roberto, fui designado. Amém. Para ser o quê? Pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Cristão pode mentir? Não pode mentir, gente. Não. Fala a verdade. É tão bom. Você quer essa água? Quero água. Eu não quero ter água. Você me deu suco, eu queria água. Beleza? É assim que tem que ser. É direto e reto. Não tem como ficar de mimimi, gente. O mundo aí fora fica de manipulação. O cristão tem que ser direto. É o quê? É assim. É difícil ser assim? Não. É difícil quando você quer tratar essas emoções com ego e manipulação. Manipulação é da carne. Manipulação é da carne. Você entende como é que é fácil? Toda vez que vier qualquer coisa de manipulação, manipulação é da carne. Não pertence ao meu DNA. Amém? Vamos lá. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, se eles se contendam. Amém? Viu como é que é fácil? É só viver Cristo. Mas antes de você viver Cristo, você tem que viver Cristo na sua vida. Olhar para você e falar assim, o que eu vejo com Cristo? O que Cristo faria nesse posicionamento? Cristo mentia? Não. Cristo manipulava? Não. Então por que eu vou manipular? Para que eu vou mentir? Não tem isso, mentiria. Não, mentira, gente. Porque o cristão é verdade. Eu trabalho com uma pessoa que ele fala assim, fala a verdade para mim, o que vai acontecer? Qual é a multa que eu vou ter que pagar? Fala direto para mim. Tem que ser assim. É assim que tem que ser, meu. O que você quer? Quero isso, ponto específico. Você quer um carro, você quer uma casa, você quer uma cura, você quer uma multa, tem que ser direto. Eu quero a pessoa assim, assim, assado. Assim tem que ser. Foi assim que você declarou, pastor? Até sem filho você declarou, não foi? Amém. É ser específico em pedir. Você imagina, gente, chega vários pedidos para mim ao mesmo tempo, você pede uma coisa, pede outra. Tem que pedir o quê? Direto. Mas é isso que tem que ser. O povo não está sabendo pedir, pastor Ronaldo. O povo sabe o que o mundo lá fora quer? Quer dinheiro e momento. O mundo lá fora só vive de dinheiro e de momento. E o cristão vive o quê? Da palavra. Quando você coloca a palavra na sua vida, primeiro lugar é palavra. Segundo lugar é palavra. Terceiro lugar é palavra. A minha vida está assim. Não sou Cristo na terra? Viva a palavra, meus irmãos. Em todas as áreas da sua vida, essa pregação aqui é para quem está em casa. Porque vocês já são mais do que pregadores na palavra. Vocês são apóstolos. Amém? Sabe por que para quem está em casa, Ronaldo, que não está conhecendo a palavra? Que sabe que fala assim que a palavra não funciona. Vem para cá e me pergunta por que a palavra não funciona. Eu dedico todo o meu tempo da minha vida para mostrar para você que ela funciona. Mas assim tem que ser. E vocês, cada um de vocês, se posicionarem também assim. Quando vocês ouvirem alguém falando que a palavra não funciona, passa meu telefone para eles. Que eu sou sim, se tiver com dúvida, pode ser o presidente da República. Eu gosto assim. Pode ser Bon Jovi, pode ser qualquer um, entendeu, gente? Mas tem que ser, porque você se posiciona na palavra. Sabe? É isso que o mundo está precisando. O mundo só está precisando de uma referência. Amém? Amém, amém. Amém, né? Amém, igreja, amém, né?
Vamos lá, né? E de pregar o evangelho, né? Mas é isso, meus irmãos, porque nós temos que se posicionar como Cristo na terra. Eu sei que o ser humano ele tem que ser estabelecido o limite para ele, mas qual é o limite do cristão? É a palavra. Qual o seu limite da sua vida? A palavra. Porque quando você se posiciona na palavra, nada nem ninguém para vocês. Não fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não estou nem querendo saber o que vai ser o meu dia de amanhã. Eu sei que vou começar bem e vai terminar bem. Ponto final. Porque isso foi me dado lá na cruz. Eu tenho que ir para casa, não vai acontecer nada comigo, porque não vai acontecer. É meu direito. Vocês entendem? Começa a colocar isso assim, é meu direito. É meu direito não ter falta, é meu direito não ter doença, é meu direito não ter problema nenhum. É meu direito. É difícil? Não é. Porque quando vocês colocam como direito, é bom, né? Quando você coloca como direito, fica fácil. O direito do cristão é não ter nada disso. O direito do mundo é ter problema, é ter preocupação, é ter doença. O mundo tem que ter isso. O mundo não conhece Cristo. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós temos que mostrar para o mundo assim. Tem um povo que se levantou em 2025 e mostrou para o mundo o caminho que se deve andar. Em comportamento 24 horas por dia. Eu não sou cristão quando eu estou aqui, não. Eu sou cristão lá fora. Aqui dentro eu estou diante dos meus irmãos. Eu sou cristão quando se posiciona alguém na carne comigo. É ali que eu tenho que ser cristão. Me posiciono como o quê? É isso? Mas é fácil. Viu como é que é fácil, meus irmãos? Então, assim, vamos se posicionar em todas as nossas áreas da nossa vida. Não pense que ser cristão é difícil, não. Difícil é você viver no mundo e querer colher algo que o fruto que é digno só para quem tem direito em Cristo. Amém, meus irmãos? Porque assim, ele foi crucificado. Para cada um de nós temos nosso direito. Não é dever, não é direito de um cristão. Direito do cristão. Vocês precisam entender o que é isso, pastora? Esse livro já dá uma dica para você. Direito do cristão. É que não pode ter nada de falta. O mundo tem que ter falta. O mundo vai cair 10 mil bombas no Rio de Janeiro. Não vai cair na casa de nenhum do cristão. Porque não pode cair. Você entende como é que é? Aí você fala assim, o que para o cristão? É o que o cristão ouve mesmo. Eu fico imaginando assim, como é bom que o mundo todo entendesse como é que é fácil viver na palavra. Não aceite nada nem ninguém manipular vocês. Nada nem ninguém. Porque o cristão tem que ser posicionado na palavra. Porque aquele que morreu por cada um de nós, ele morreu posicionado. Posição do cristão não é brigar. Posicionamento do cristão é se posicionar. Diante de uma dificuldade, me posiciono como Cristo. Diante de qualquer pessoa, me posiciono como Cristo. Diante de quem seja, me posiciono como Cristo. O que Cristo faria? Não estou nem aí. Quantos milhões você tem na conta é seu? Mentalidade. O mundo se corrompe por qualquer coisa. O cristão pode se corromper com o quê? Com nada. Cristo se corrompeu? Cristo se corrompeu lá na cruz? Então, o cristão se corrompendo com o quê? O seu ego? As suas necessidades carnais? Meus irmãos, é isso que nós temos que ter. Se posicione como Cristo. Quer viver como Cristo? Se posicione como Ele. Todo mundo quer viver como Cristo, mas se posiciona como Ele. Viu como é que é fácil? Então assim, meus irmãos, eu espero que o mundo mostre para vocês a dificuldade que lá tem. Acho que cada um já sabe como é que o mundo tem falta, né? E lembra assim, acorda todo dia de manhã e fala assim, eu sou Cristo. Agradece a Cristo por estar acordando. Foi esse louvor que nós cantamos? Tem que agradecer todo dia. Independente de onde você mora, o que você tem, agradece a Cristo. Agradeça a Cristo e fala assim, Cristo, obrigado. Agora vou ganhar meu dia com meu direito. É assim. Rapaz. Amém, né? Flávio, aumenta o PA aí, Flávio. Amém? Porque é isso que nós temos que ter, meus irmãos. Porque o posicionamento do cristão é na palavra. Amém? Agora vamos receber então nossa pastora. Já? Tem o declaro? Ó, pastor Jorge. Amém? Hã? Pastor Jorge, para mim é tão fácil declarar tudo, tem que acontecer. Eu declaro uma vaga no carro, tem que ter uma vaga para estacionar o carro, tem que ter. Eu declaro tudo o que tem que acontecer. Essa autoridade está aqui, ó. Eu leio a palavra, coloco em prática e declaro a minha vida. E ela tem que se posicionar e tem que acontecer. É fácil, meus irmãos. É mais rápido do que a internet. Vai por quê, Ronaldo? Salve Cristo. Viu como é que é fácil? Vamos para isso aí. Vamos lá, eu declaro então. Eu declaro. Pastor André,
Pastor André vai fazer o declara hoje, de tom diferente. Vem, pastor André, vem, pastor, fazer o declara aqui. Você começou. Pastor André, agora uma salva de palma para ela. Pastor André, o declaro dessa noite é com você. Aprende, igreja, aleluia. Eu declaro, livre eu sou. Eu declaro, abençoado eu sou. Eu declaro, santo eu sou. Filho amado, eu declaro, filho amado eu sou. Eu declaro, cheio de vida eu sou. Rico, eu declaro, rico eu sou. Próspero, eu declaro, próspero eu sou. Mais que vencedor, eu declaro, mais que vencedor eu sou. Obrigado, pastor André. Ficou muito melhor, né? Vamos receber agora a nossa pastora Vânia. Cadê? Permitir só a Priscila. Priscila, nossa baterista, né? Bon Jovi chamou, não foi? Bon Jovi, Guns N' Roses chamou ela para ser a baterista da palavra. Ela é baterista da palavra, né? Então como é que é fácil, meu irmão? A igreja tem que sorrir, gente. Nós temos que sorrir para o mundo. Sabe? Em qualquer lugar, sorria para o mundo. Aí o mundo está com problema, sabe o que você faz? Eu não tenho problema. Passa na fila do hospital e fala assim, não tem problema. Vocês estão aí para fazer o quê? Aí a pessoa fala, que povo é esse? É posicionamento da palavra. É fácil, é arrogância em Cristo. Seja arrogante em Cristo, não é bom? Não era bom ser arrogante na carne? Seja arrogante na palavra. O que Cristo diz que eu tenho direito? Coloque em prática. 1, 2, peraí, saímos, né? 1, 2, 3. Tá bom, gente. Aleluia. Bom demais. Não estava bom demais, gente? A gente já podia ir para casa, não já? É, muito bom, muito bom. Não é verdade? Muito bom. Muito bom. Vocês são muito engraçados. Aleluia. É bom ver vocês. Hoje a gente tem Marli ali atrás. Todo mundo. Oi, Marli. Seja bem-vinda. Amém, gente? Amém. Olha, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 1, 27, 28, 27. Eu descobri um homem que estava ensinando essa palavra em 1830. 1860, ele tinha 33 anos. Ensinando essa palavra, então foi mais ou menos logo depois irmão Rega nasceu. Né? Irmão Rega não, irmão I.W. Kenyon. I.W. Kenyon. E aí eu fiquei pensando essa semana, meditando sobre isso, esses ensinamentos, e vendo que hoje é tudo que a gente ensina. E o quanto Jesus, aí eu estava falando com o Wagner, eu disse, amor, eu estou querendo ser aquela estrelinha maravilhosa lá no céu, que todo mundo quer a palavra que eu ensino. Por quê? Porque esses homens vieram e foram escanteados, excomungados, separados, tidos como herege, como um monte de coisa. Eles foram perseguidos por causa da palavra. E aquilo que o pastor Wagner falou é muito verdade, gente. Nenhuma pessoa da Bíblia que entendeu o que Jesus fez morreu de nada. Aqueles que ouviam Deus no Velho Testamento, que não tinham nascido de novo, mas conheceram Deus, ouvindo e obedeceram, também não morreram de nada. Eles foram perseguidos, eles foram presos, eles morreram dessa forma, irmãos. Aí os apóstolos, quando você vai ver a história deles, a história da igreja, e eu quero que alguém se levante para ensinar a história da igreja, gente, e traga essa parte contemporânea, essa parte que é antes de nós.
que é antes de nós. Olha, e eu fico muito feliz de ver, irmão, a gente ensinando uma coisa que foi ensinada há 350 anos atrás. Eu fico muito contente. Eu fico muito feliz de saber que a gente está fazendo parte dessas pessoas que não escondem o evangelho, mas dessas que expõem o evangelho. Dessas que falam quem realmente o povo é em Cristo. Sabe? Porque você entender cristianismo é você resgatar a sua identidade. É você resgatar, você resgatar a sua criatividade. É você resgatar, irmão, o direito de pensar. Olha, parece uma brincadeira, né? Parece simples demais você falar isso, mas não é. A igreja cristã, irmão, é preguiçosa para pensar, para raciocinar. Nós precisamos sentar e raciocinar o que é que isso muda na minha vida. Eu ser filha de Deus, eu ser Cristo na terra. Assim como Ele é, nós somos no mundo. 1 João 4, 16. Assim como Ele é, nós somos no mundo. Aí 1 João 4, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Aí a gente vai lá para Isaías 9, 6. Ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, o domínio, a autoridade estará sobre os ombros. E Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se somos o corpo dele, irmãos, foi como eu comecei orando. Ei, nós estamos na igreja para celebrar. Ontem eu falei com alguém, acho que lá na sala de aula, eu disse, como é que eu vou ensinar tudo que eu ensino a vocês se a gente não estiver num local chamado igreja? Um local chamado Ministério Palavra da Graça. Vocês entendem? Não tem como. É palhaçada dizer que onde você vai, você ensina a palavra, gente. Você pode viver a palavra onde você chega. Você pode ter um comportamento de Cristo onde você chega. Mas para você ensinar, você precisa de um lugar. Que seja a sua casa, que seja a igreja, sabe? E nós, como igreja, a gente tem que desenvolver isso. Essa consciência que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Afinal de contas, em Gênesis 1, 26 e 27, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Diga, eu sou igual a meu pai. Diga, eu sou igual a meu pai. Eu fui criado igual a ele. Você foi criado. E o que é que isso muda? Você perde, você deixa de lado, sabe o quê? A sua inferioridade, a sua inconstância. Você deixa um fracasso de lado, porque você foi feito igual a Deus. Irmão, a gente não muda se a gente não quiser. E a gente não tem mais desculpas, sabe? A gente não tem mais desculpas. A gente não tem mais desculpas porque a gente tem visto pessoas que pegam essa palavra e praticam e as coisas mudam de lugar. Aceita como Jesus te perdoou e te livrou do inferno. Ele te livrou da doença, Ele te livrou da falta, da ansiedade, da preocupação, da condenação. E hoje, irmão, não existe pecado mais entre você e Deus. Porque eu não sei você, a gente vai ficar vindo para a igreja e andando em pecado, irmão, separado de Deus? Dando lugar ao diabo? A gente acha que está se escondendo de quem? Afinal de contas, eu não sei você, mas o mundo nos ensinou o pecado, irmãos. As pessoas ensinaram isso. E as crianças nascem fazendo errado. Mentindo, manipulando, controlando e essa coisa toda. Mas quando a gente entende o que é cristianismo, a gente muda tudo do lugar. E a gente começa a viver o que está na palavra. E aí você vai levar Cristo para as pessoas. Porque você é Cristo na terra. Diga, eu sou Cristo na terra. E olha, aquele livro Jesus, aquele que cura, de irmão W. Kenyon, aí eu fiquei vendo ele falando sobre a condição do nosso espírito, irmãos. E essa semana as aulas foram só sobre apagar o Espírito Santo, sobre entristecer o Espírito Santo. Que é duas palavras que a gente está. Eu já ensinei a vocês 1 Coríntios 5,17, Ele é nosso Espírito. Já ensinei que Ele é o Espírito de vida, Ele é o Espírito eterno. E assim foi. Fomos crescendo no conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E a semana passada e essa, a gente começou a falar do que acontece na pessoa do Espírito Santo. Como a gente pode entristecer e apagar o Espírito Santo. E aí a gente tem que começar a ver, irmãos, porque muita coisa que você não está andando na palavra, você está apagando o Espírito Santo. Você está entristecendo Ele, você está deixando de honrá-lo. Irmão, a gente honra Jesus quando a gente honra a palavra. A gente honra a criação de Deus quando a gente honra a palavra.
Sabe, 1 João, abre 1 João. 1 João 3. Ele vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Abra lá. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele destruiu. Diga, destruiu. Diga, não vai destruir. Diga, ele já destruiu. Aleluia. Para que orar se nós já temos tudo? Pergunta ao seu vizinho, para que orar se você já tem tudo? A gente só usa o nome de oração, irmão, porque é o que o povo conhece. Mas, na verdade, a gente exerce autoridade, coloca o mundo espiritual no lugar e organiza o mundo espiritual. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente com a palavra. Colocar a palavra em todas as áreas da nossa vida. Amém, gente? Então, abra aí. 1 João, acho que só está faltando eu abrir. Não é? Minha cabeça fica passeando. Mas um dia eu declarei, sabe? Eu declarei que um dia teria mais palavras no meu sangue do que sangue. Sabe como é? A palavra só passeando dentro de mim assim. E para mim é difícil pensar numa linha reta, sabe? Porque a palavra aparece para todos os lados no juízo. Mas isso é ótimo, isso é ótimo. Eu sei que isso tem acontecido na sua vida. Vamos começar com o versículo 1. Ele disse, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Diga, eu sou mesmo. Filho, filha, eu sou mesmo. Aí ele diz, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus. Diga, nós somos filhos de Deus. Sabe, abençoado, e eu fico pensando o quanto Paulo escreveu. Esses dias, ontem eu disse na aula, eu descobri Lucas de novo essa semana, porque Lucas foi um cara que abdicou da vida dele para escrever o que Paulo escreveu, estava escrevendo, estava declarando a revelação que Paulo teve conhecimento. E muitas vezes, irmão, a gente não reconhece o lugar de Lucas, do apóstolo Lucas. Por que a gente não reconhece? Porque ninguém fala dele. Mas Paulo, você imagine, você não pode estar, você não está preso, você está do lado de fora e ouvindo o que Paulo estava escrevendo. Irmão, se Lucas não tivesse tido essa atitude, a gente não teria os escritos de Paulo. A gente não teria os escritos de Paulo. Vocês entendem? Alguém quer ir lá? Ah, a Kátia não está lá? Quer vir lá, Renata? Vai lá. Que eu não quero vocês distraídas. Ok? Então vamos lá. Aí a gente tem que pensar, se Lucas não tivesse tido essa atitude, irmãos, é por isso que o povo de Deus não pode pensar, só eu tenho um chamado. Sabe, esses dias eu discuti muito isso com Wagner, a gente conversou muito sobre esse assunto. Se você não tem o conhecimento do que Deus colocou na sua vida, irmãos, não é um só, é todos. Ele não criou você para ser liderado de ninguém, liderado por alguém. Olha, Jesus se manifestou e trouxe o cristianismo para você ser líder. Mas olhe para seu vizinho e diga assim, não é seu líder não, meu filho. Nem é sua líder não, minha filha. Não, irmãos, o Senhor, Jesus ensinou tudo que Ele ensinou para fazer você livre de você mesmo. Quem se escraviza é você. Quem destrói sua vida não é o outro, é você mesmo. Olha, o povo de Deus está cativo por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Aí Oséias 6:3 vai dizer, prossigamos em conhecer o Senhor. A revelação de Cristo, irmão, é contínua e diária. Agora, a decisão é sua, do que você vai deixar que o pecado tome conta. Mas o pecado não existe mais para você e para mim, irmãos. A grande afronta a Deus hoje, irmão, é você não reconhecer que você é filho, que você é filha, que você não sabe o que Jesus fez por você. Você não sabe a unção que tem, você não sabe a pessoa do Espírito Santo que tem dentro de você, do que Ele é capaz, do que Ele manifesta, do que Ele te ajuda, de onde Ele te arranca. Essa é a grande ofensa, irmãos. E o Espírito Santo está dentro de nós, limitado pelo que você conhece. O que você não conhece da Bíblia, o Espírito Santo não pode usar para te ajudar. Não, eu vou repetir isso de novo.
Aquilo que você não conhece, o Espírito Santo não tem autoridade para usar, para te ensinar, para te ajudar, para tirar você de onde você está. Olha, por isso que muitos cristãos estão doentes. E o Espírito Santo não tira eles da doença, mesmo Jesus já tendo sido feito doença. Jesus se fez doença. Sabe por que cristão não sai do pecado, irmãos? Porque ele não tem o conhecimento devido a respeito do que o pecado faz. Irmão, doença é só manifestação do pecado na nossa vida. Aí você diz, ai pastora, mas isso é duro demais. É duro demais? Que coisa boa que é duro demais. E nunca mais você vai dar lugar ao diabo. Nunca mais vai dar lugar a pessoas falando que não deve na sua vida. Você não vai ouvir sua alma. Sua alma sem a palavra. Você vai ouvir, sabe o quê? Vai colocar lá e o dia inteiro você vai declarar, pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. O Espírito que ressuscitou Jesus da morte manifesta a vida no meu corpo físico. Doença é ilegal no meu corpo. E, irmãos, tenha a coragem de colocar pessoas doentes longe da sua vida. Isso aqui eu não ouço mais. Isso aqui também não, que isso aqui é veneno. Então, irmão, o que é pecado, na verdade? O que é pecado, na verdade? Pecado é tudo aquilo que afasta você da sua condição de filho. Pecado é tudo aquilo que rouba de você a alegria. Amém, gente? A gente precisa parar e pensar. E uma hora, o resultado dessas coisas erradas, irmãos, que vai manifestar doença em nosso corpo físico. A gente precisa organizar a nossa vida. E a autoridade é sua, é de cada um. Porque você é líder de você mesmo. Eu acho engraçado que o povo só quer liderar sobre os outros. Não, mas não foi isso que Jesus trouxe. É por isso, irmãos, que mataram Jesus. Essa semana eu fiquei parada pensando nisso. Eu disse, eu querendo que todo mundo venha me ouvir. Ouvir essa palavra limpa, que liberta, tira eles da doença, da falta, da mediocridade, da tristeza, não é? Eu quero que o mundo inteiro ouça. Na hora que Wagner estava falando do livro, eu digo, já sei, vou fazer um projeto. Mapear as cidades por área, por bairro e quantidade de habitantes. E cada um recebeu um livro de irmão I.W. Kenyon, um pacotezinho de livro. E quantos de nós vai estar disposto a estar entregando, a estar passando? Irmão, eu pensei nisso quando eu estava aprendendo a palavra lá com 20 anos de idade. A minha vontade era de pegar um livro e botar embaixo da porta de cada pessoa que eu conhecia. E a gente precisa, sabe, irmãos, parar de ser egoísta, pensar na própria vida. E, sabe, hoje eu disse a Wagner dentro do carro, e acho que Zilá estava. Irmão, eu não ensino a palavra, e Kátia estava também. Eu disse, eu não ensino a palavra porque eu sou uma pessoa boa e eu quero. Não, irmão, não é isso não. Sabe por que eu ensino a palavra? Porque eu fui alcançada por ela. A palavra me tirou do pecado, me tirou da condenação, me tirou da frustração, da tristeza, da rejeição, da destruição, irmãos. Sabe, eu queria saber por que pessoas viviam felizes. Agora, sabe uma coisa? Você vai precisar se posicionar com a palavra. Não adianta pastor nenhum orar por você. Não vai resolver. Não adianta você ficar um dia pratica, um dia não pratica. Um dia pratica, outro dia não pratica. Não, irmão. É assim, você está passando alguma situação em qualquer área, você declara os versículos 300.000 vezes no dia. Wagner não diz que a gente tem 35.000 decisões no dia para fazer? Aí você toma uma decisão e declara a palavra. Toma a decisão e declara a palavra. 35.000 vezes. Você quer ou não sair do que você está vivendo? E aí, irmão, você se torna livre do seu destino. Você se torna líder do seu destino, da sua vida. Vamos parar, irmão, de colocar... de colocar para o outro a responsabilidade de como nós estamos. Você não está vendo que as pessoas não estão nem aí? Ah, você está doente? Você que vai ter que encarar a doença. Vai ter que ir lá, vai ter que cuidar, vai ter que encarar o médico, vai ter que declarar a palavra. O máximo que vocês têm é eu declarando com vocês. É ou não? Então não adianta você ser vítima, nem ficar triste, nem se abater. Que isso piora a sua condição. O que você precisa é se levantar. Porque você de fato é filha e filho de Deus.
A gente não pode ceder, irmãos. Não pode ceder. Ah, mas é cansativo. Mas cansativo é você morrer. Cansativo, sabe o que é, irmão? Você ter vindo para a vida e o diabo ter conseguido te matar, te roubar os anos de vida. Ninguém tem direito, irmãos, de massacrar a sua vida. Ninguém. Agora, ninguém também vai tirar você desse lugar. A única pessoa que tem direito de sair dela é você. Você precisa se posicionar. Se posicionar, porque já tem tudo dentro de nós. O fruto do Espírito já está dentro. Aceite. Irmãos, irmão Pastor Bud, meu pastor, né? Meu pastor que está no céu. Pastor Bud, ele tem um livro chamado É um livretozinho. E ele diz, se você diz que está triste, você está desonrando a palavra. Se você diz que está sozinho, você está desonrando a pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. E uma coisa, irmão, que eu descobri é que você cheio da palavra, ninguém segura você. Ninguém segura. A doença não segura, o diabo não segura, pessoas depressivas não segura, pessoas tristes também não segura. Nada segura você. E elas ainda te culpam. Elas ainda te culpam porque você não é infeliz igual a elas. Mas elas também não se incomodam. Elas se incomodam com alegria. E sabe, uma coisa que eu venho... Sempre a gente está falando. Tristeza vende, vitimismo vende, dor vende. Mas alegria não vende. Alegria não vende, irmãos. Agora você pare e pense. Ei, a alegria foi o Senhor que me deu. A alegria do Senhor é a minha força. Declare comigo. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor, irmão. Então se posicione na alegria. Eu não posso me alegrar com isso aqui, que isso aqui ainda está ruim. Mas eu vou me alegrar com isso aqui. Eu vou me alegrar com o que ele já fez. Eu vou me alegrar porque meus ossos mexem. Eu vou me alegrar porque meu quadril funciona. Eu vou me alegrar porque meus olhos enxergam. Sabe, irmãos, a gente precisa honrar o que Jesus já fez por nós. A gente precisa honrar a condição. Irmão, você contém Deus dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. A pessoa do Espírito Santo é o Espírito do Pai. Está dentro de você. Agora você só precisa fazer escolhas melhores. Olhe para seu vizinho e que não seja seu marido. Olha para o outro lado, ou sua mulher, olha para o outro lado agora. E diz assim, olha, você só precisa fazer escolhas melhores. Você só precisa fazer escolhas melhores. E eu fico pensando, irmão, Jesus tinha que morrer mesmo. O sistema político não ia deixar. O sistema político não ia deixar. Você acha que vão permitir que cada um de nós entre no hospital e levante todo mundo que está doente, vá para casa e os hospitais fiquem vazios? Isso não é interessante para o governo, para o sistema financeiro. Tem toda uma cadeia de coisas acontecendo, irmão, que a gente muitas vezes não para pensar. Não é? Agora, irmão, você pode fazer uma coisa. O sistema de saúde nunca vai ver você. Qualquer um que seja, pastor, mas eu pago meu plano. Esse sistema também nunca vai me ver no hospital. É isso que você vai declarar. Porque a vida de Deus está dentro de mim. E eu, de fato, sou filha de Deus. Declare, de fato, eu sou. Aí ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, versículo 2. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, somos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Irmão, isso aqui já aconteceu. Olha, eu lembro quando eu comecei a aprender a palavra, eu dizia assim, pai, olha, se tem uma coisa que eu gostaria que o Senhor fizesse, era me levar para o céu. Se tem algum propósito de eu chegar no céu, eu quero ser arrebatado e chegar no céu. Porque eu quero olhar os olhos de Jesus. Era a única coisa que eu queria ver. Não queria ver nada de rio, que parece cristal ou é de cristal, porque nada que parece é verdadeiro. Não é? Então é. Ou é ou não é. Então vamos saber do que é feito mesmo. Aí eu quero ver aquela beleza toda. Não quero não. Eu quero ver os olhos de Jesus.
Mas sabe qual é uma coisa que eu descobri com a palavra, irmãos? Eu vejo Jesus o tempo todo na palavra. Eu vejo o quanto Ele me ama, o quanto Ele me libertou, o quanto eu tenho autoridade na minha vida, o quanto eu posso organizar o mundo espiritual. O quanto, irmão, eu posso deixar de preguiça e organizar meu dia espiritualmente. Como eu posso declarar o que eu vou viver amanhã ou mais tarde. Ou mesmo quando minha alma está pensando tudo de errado, sentimentos errados. Ei, eu levo cativo esse pensamento. O Senhor é o meu pastor e quem tem autoridade aqui nesse negócio sou eu. Então se aquieta a alma, confia em Deus. Se Davi, irmão, que não tinha o Espírito Santo, sabia declarar isso, ô minha alma, porque, irmão, esse foi um versículo que eu declarei muito para mim. Toda vez que eu estava muito aperreada, bem nordeste agora, né? Eu batia na cabeça e dizia assim, ô minha alma, por que é que você está angustiada? Confia em Deus. Irmão, você só tem que fazer uma coisa, confiar no que Ele já falou, confiar no que Ele já fez. Porque tudo é seu, diga tudo é meu. Diga de novo, tudo é meu. Jesus tinha que morrer mesmo, irmão, porque eles achavam que iam parar Jesus. Ei, mas olhe nós, aqui hoje. Eles não conseguiram. Sabe, irmãos, e eu fico pensando, Paulo ensinou a gente individualidade, liberdade. Paulo ensinou tudo isso a gente. Ele ensinou que nós somos filhos de Deus, e João ensinou também. Mas Paulo ensinou liberdade, autoridade, quem você é em Cristo, o que você tem, o que você pode. Ele lhe ensinou tudo isso na palavra. Mas ele escondeu algumas coisas na linguagem que ele falava. Ele escondeu umas coisas. Porque senão, irmão, Paulo não tinha vivido até os 60, 70 anos. Quase 70, né? Ele não teria. Para dar tempo dele escrever tudo isso aqui, irmão. Não dava. Não dava. Então, ele escondeu algumas coisas no enunciado, no que ele estava escrevendo. E hoje a gente está descobrindo tudo isso. E sabe, irmãos, e eu fico pensando que aquela carta, a primeira carta de Coríntios, que foi a perdida, irmão, aquela carta devia conter coisas ainda mais radicais do que as duas que ele deixou para o povo de Corinto. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, irmão, eu vejo o privilégio que nós temos hoje de dizer assim, ei, vão falar de Jesus, vão falar de Paulo, vão falar de W. Kenya, desse outro que eu conheci esses dias antes de W. Kenya, e irmão Rega, Pastor Bud, Pastora Vânia. Agora, depois de Pastora Vânia, diga assim, eu. Não, com essa animação não, diga eu. Porque, irmãos, eu ensino a palavra, é porque eu quero ver você livre daquilo que te escraviza ainda. Eu quero ver você livre da sua alma. Sabe, essa música que a gente cantou, essa Revolução da Graça, foi na cruz, você morreu, seu eu morreu. Começa a viver Cristo de hoje em diante. Para de palhaçada. Olha para seu vizinho e diga, para de palhaçada. Você já conhece a palavra. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Todo dia você levanta para frustrar os intentos do diabo na sua vida. Diga, eu acordo todo dia para frustrar todos os planos do diabo contra a minha vida. Como? Com a palavra. É só a palavra. Aí as pessoas acham que você vai reclamar, Educação. Aí elas acham que você vai fazer um show, né, de carne, jogando carne para tudo que é lado. Aí você, domínio próprio. Aí as pessoas acham que você vai gritar, se debater, porque elas estão aprontando. Aí você diz, vai em paz. Treine comigo, vai em paz. Olha para as pessoas e diz assim, vocês estão todos perdoados. A força está, irmão, na mansidão. A força está no domínio próprio. A força está na paz. Amém, gente? A força está em você dominar a sua alma. Amém? Dominar a sua boca, seus pensamentos. Tá, irmão, a força está nisso.
De dizer, minha carne quer fazer errado, mas eu vou controlar minha alma. Não, isso aqui eu tenho que fugir. Isso aqui eu não faço não. Isso aqui não desonra nem é minha mulher, nem meu marido, nem minha igreja, nem ninguém. Isso desonra meu Deus que está aqui dentro, aí, meu Pai que está aqui dentro. Jesus, irmãos, não criou um povo para a gente ficar adorando Ele, não. Você adora você mesmo? Ele criou um povo, irmãos, líder de si mesmo. Para a gente adorá-lo, manifestando-o através de nós. Amém, gente? É isso que a gente tem que viver. E quanto mais as pessoas derem carne, emoções, distorcida, você dá espírito. Você fecha a porta para o diabo atacar a sua vida. Você não deixa as patas dele chegar até a sua vida. Você determina o que você vai viver. Amém, gente? Não, eu não quero parar de conhecer. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. E isso vai fazer bem para todo mundo que me conhece. Mas, irmão, faz melhor ainda para mim. Faz melhor ainda para mim. Porque quanto mais eu conhecer dessa palavra, irmão, eu posso passar o dia inteiro ouvindo irmão I.W. Kenyon. Eu já ouvi diariamente Joyce Meyer. Muitos anos atrás. Sei as pregações de Joyce Meyer de trás para frente, de frente para trás. Porque eu queria descobrir como a palavra funcionava, irmãos. Então, nada que a gente não se dedica como deve, irmão, a gente tem o resultado que a gente quer. A gente só tem o resultado que a gente quer quando a gente dedica a ouvir a palavra, a mudar nossa alma, a pensar diferente. Porque o povo de Deus está cativo, porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é que barra, sabe? E muitas vezes eu gostaria que muitos de vocês não tivessem entrado na teologia, não tivessem aprendido hermenêutica, não tivessem aprendido, sabe o que mais? Esse monte de coisa, porque só atrapalha seu raciocínio. Ao invés de ajudar, atrapalha. Porque cria uma estrutura dentro de vocês que vocês não sabem como sair. É escravidão, irmãos. Teologia é o estudo sobre Deus. Mas não é não. Só tem um nome. É verdade ou não? Vocês dois que estudaram teologia. Não é verdade? Nem vou dizer quem foi. Não é? Não, irmãos. Vamos estudar o cristianismo. Vamos estudar o que Jesus fez. O plano de Deus para a minha vida e para a sua. E a gente vai ler mais um pouquinho aqui. Vamos lá, versículo 3. E todo aquele que neles tem essa esperança, essa expectativa de manifestação dele em você, irmãos, já aconteceu por quê? Porque a palavra que é Jesus se manifesta em você. Declare comigo, Jesus é a palavra. E essa palavra se manifesta em mim e através da minha vida. Aí ele diz, quem tem essa expectativa purifica-se a si mesmo, ou seja, se separa do mal. Irmão, isso é estar fora de pecado. Diga, isso é estar fora de pecado. Separado do mal. E o mal, irmão, você acha que está fazendo para o outro. Não, você está fazendo para você. Quem fica doente é você. Quem fica preso ao mal é você. Todas as vezes que a gente, sabe, purifica-se a si mesmo. Versículo 3. Separa-se do mal. Está purificado é separado do mal. A palavra santo é separado do mal. Não tem muita coisa não, irmãos. E assim, os crentes evitam dizer, eu sou santo. Agora, vá, declare comigo, eu sou santa. Eu sou santo. O que? Vocês acham que vocês são santos igual aquelas estaltinhas da senhora lá, do São Tomé, não sei quem mais? Não, irmão, você não é santa desse jeito não. Você é separado do mal. Diga, eu sou separado do mal. Eu vivo para Cristo. Afinal de contas, 2 Coríntios 4,13 vai dizer, não é? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20, ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém, gente? Gálatas 2,20. Aí ele diz, olha, vamos lá. Como também ele é puro. Quanto mais você conhece Jesus, irmão, mais você anda em santificação, mais você se separa do mal.
Vá, diga. 1 João 3, 5 a 4 agora. 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E nem sabei que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Diga, Jesus. Diga de novo, Jesus já me perdoou. Diga, eu já sou perdoada. Eu já sou perdoado. Irmão, não existe essa história de pecador salvo pela graça. Ou você é pecador ou você é salvo. Ou uma coisa ou a outra. Olhe para seu vizinho e diga, você é pecador ou você é salvo? Diga, salvo pela graça. Não é de nós, é de Deus. Amém, gente? Assim foi a vontade de Deus para nós. Amém? Amém. Ai, mas todo mundo peca. Irmão, a gente aprendendo a palavra, vivendo Cristo, o Espírito Santo dentro de nós e a gente vive em pecado, então você não nasceu de novo. Quando a natureza de dentro mudou, irmãos, aqui fora tem que mudar. Agora, precisa do conhecimento. Porque sem conhecimento você vai estar entristecendo e apagando o Espírito Santo. Porque você não conta com ele para nada. Aí ele diz, olha, vamos lá que eu quero chegar no 8. Ele diz, nele não há pecado. Diga, eu sou Cristo na terra. Diga, em mim não há pecado. Não, com essa animação não. Diga, em mim não há pecado. Porque se você vive tudo pela palavra, irmãos, você coloca a palavra em todas as coisas, em você não tem pecado. Em você não tem pecado, em você não tem morte, em você não tem destruição, em você não tem falta, não tem doença, não tem tormento, não tem medo. Amém? Não tem condenação. Aí ele diz no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando, não viu nem o conhece. Então ele está falando de conhecimento de novo. As pessoas cristãs, irmão, só andam em pecado quando não conhece Cristo. Quando não conhece o que ele fez. Não conhece o lugar que ele garantiu para você. Não conhece os direitos. Como o pastor Wagner estava falando. Você não conhece seus direitos? É como aquela mulher que tinha um quadro e tinha um cheque lá, só que ela não sabia. O patrão dela deu a ela quando morreu. Ele não tinha ninguém para deixar como herdeiro. E deixou aquela mulher que cuidava dele a vida toda como empregada. E ele deu um cheque e ela botou lá. E agora está ela morrendo e não sabe o que tem. E o homem chegou e disse assim, deixa eu ver isso aqui, deixa eu avaliar. E era milhões de dólares naquele cheque que ele tinha deixado. Muito cristão está do mesmo jeito, irmãos. Jesus deixou tudo isso, mas eles não leem a Bíblia, eles não meditam no que está escrito, eles não aceitam a palavra de Deus como verdade, aceitam o Google falando de doença. Não é? Tem qualquer coisinha, vai para o Google. O que é isso aqui? Não é? Aí já vai atrás do remédio. E muitas vezes, irmão, a receita, você olha lá a receita, você procura logo os sintomas adversos. Não quer nem saber se cura, já quer saber o que dá errado. Por quê? Porque a alma está corrompida, irmãos. A alma está corrompida. Não aceita a vida. De hoje em diante, aceite vida. Aceite vida, porque o espírito de vida está dentro de você. Diga, o espírito de vida está dentro de mim. Aí ele diz, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Não, irmão, não é justiça própria, não. Esse aí pecou, vai para o inferno. Isso não é justiça, não. Isso é condenação. Amém? Ele diz, olha, é a justiça. A justiça é tudo que Jesus fez por você. Ele te perdoou, ele se fez pecado, se fez doença, se fez falta. Ele se colocou no seu lugar. Ele lhe substituiu, ele tirou você de tudo isso. Ele tomou o seu lugar. Ele foi ao inferno. Ele se tornou salvação, redenção para a sua vida. Amém? Você não é só salvo, você é redimido. Amém, gente? Você não é só salvo do inferno, você é redimido. Você tem uma vida para viver aqui na terra. Amém? Aí ele diz, olha, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, veja o restante do versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Então, para de dizer que Deus mata. Para de dizer que Deus colocou você numa cama porque Ele não consegue parar você. E agora, desse jeito, Ele consegue falar comigo. Deus não é idiota, não é esquizofrênico. Ele não é maluco, sociopata, nem psicopata.
Ele é Deus, Ele é nosso Pai. Diga, Ele é meu Pai. E Jesus disse um negócio, irmão. Olha, vocês são homens maus. Sabe dar boas coisas a seus filhos? Não fiquem, irmão, mais dizendo que Deus usa as armas do diabo. Não fala. Resolve isso na tua cabeça. Coloca uma linha, sabe? Vou te ensinar uma coisa hoje. Coloca uma linha e coloca Deus e o diabo. Aqui do lado de Deus você coloca bom. Lá do outro lado, mal. Desse lado aqui você coloca a vida. Do outro você coloca a morte. E começa a fazer um paralelo de sinônimos, sabe? De antônimos. Sabe? E coloca essa linha e determina tudo que é bom, bênção, vida, é de Deus. Agora, o contrário, irmão, é do diabo. E Deus não está de mão dada no diabo, te fazendo ver as coisas ou fazendo você sofrer. Você é filho, você é filha. Amém? Irmãos, sabe o que a escola faz na sua alma? Lhe devolve a sua dignidade. Lhe devolve a sua liberdade. A escola aqui, irmãos, te ensina a romper os limites da sua alma. Eu sei que tem uns que ficam com raiva porque parece que dá bug no juízo. Ou não consegue praticar tanto, sabe? Não consegue entender tudo. Mas, irmão, é como se eu tivesse com a marreta quebrando as estruturas na tua alma. Agora olhe para seu vizinho e diga assim, não desista de você, não. Não desista, não. Não desista de você, não. Porque enquanto essas fortalezas todas não forem quebradas, irmão, você não tem como viver a perfeita vontade de Deus. E é o que Ele quer. Que você viva a perfeita vontade dEle. E, irmãos, se você está nessa terra, sabe por que eu ensino essa palavra? Para destruir as obras do diabo na sua vida. Para destruir, irmãos, e deixar vocês livres para viver a perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu quero, irmão, é que cada pessoa no mundo ouça essa palavra e diga, eu tenho direito de ser independente, de ser uma pessoa digna, porque Deus me fez assim. Sair do emprego que está e ganhar mais, e sair ganhando mais. Porque se sua mentalidade muda, irmão, isso muda também. Suas finanças mudam, sua saúde muda. Sua concepção de mundo muda. Mude seu pensamento. De Jesus Deus já deixou lá atrás. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar o destino que você deseja, o fim que você deseja. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo nunca vai passar por cima do que você decide. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo está entristecido e apagado. Porque a gente faz escolhas erradas. E ele já sabe que as escolhas erradas vão nos levar para a morte. Ah, pastor, mas ninguém está morrendo não. Irmãos, Jesus não veio para te dar uma vida, irmãos, só para você ser livre da morte quando chegar a hora. Não, irmão. Ele ressuscitou você em vida. O maior ressuscitado hoje, irmão, é sua alma. Ressuscitada do pecado, ressuscitada da falta, da doença. É de você aceitar o que está escrito na palavra. Amém? A gente nem sabe quem é Google, irmãos. A gente nem sabe quem fez as bulas, sabe, de remédio. Mas a gente não questiona. A Bíblia, a gente sabe que foi Deus quem fez. Através de pessoas igual a mim e você. E a gente questiona. Não questione, não. Aceite que Jesus pagou o preço para você ter saúde, ter vida, ter abundância, provisão em todas as áreas. Amém? Viver uma vida, irmão, longe de pecado, longe de mentira. Uma vida em paz, da hora que acorda, da hora que vai dormir. E tem um sono tranquilo, porque o Senhor guarda você. Ele prospera você em todas as coisas. Jesus se manifestou. A palavra de Deus se manifestou. A palavra de Deus está na sua vida para destruir as obras do diabo. Esse é meu papel e é o seu, irmãos. Esse é o nosso lugar. Amém? Então acorde todo dia para destruir as obras do diabo. Mas não destrua na vida dos outros, não. Destrua na sua. Destrua na sua. Não dê lugar, não. Não aceite, não. Amém? Amém, gente? A gente só está padecendo nas áreas que a gente não colocou a palavra. Ou a gente colocou a palavra, mas é só assentimento mental. A gente não tem atitude nenhuma com a palavra.
Irmãos, e muita gente vai ficar parado aqui dentro da igreja mesmo. Eu estou falando de vocês agora. Vai ficar parado e não vai sair do lugar onde está. Sabe por quê? Porque vai ouvir todas as aulas, mas não vai fazer nada a respeito disso. Não vai se posicionar com o que está ouvindo, não vai ajustar com o que está ouvindo, não vai fazer da Bíblia a sua prática diária. Teve uma pessoa que olhou para mim e disse assim: pastora, não é possível que as pessoas não se acostumaram ainda a ler a Bíblia dentro de casa. Eu disse: você vai ter uma surpresa. Muitos estão na sala de aula, mas não lê a Bíblia em casa. Não pega os versículos para declarar durante o dia. E vocês precisam. E depois não tem a desculpa de dizer que a palavra não funciona. Quem não está funcionando somos nós. Não, eu estou funcionando. Você está funcionando? Diga, eu estou funcionando. Amém, gente? Então, se ao invés de falar derrota, fale provisão. Ao invés de falar doença, fale vida. Ao invés de estar dando lugar à morte dos outros, coloque vida na sua vida diária. Em nome de Jesus. Amém, gente? Feche seus olhos, eu vou orar com você. Pai, graças te damos. Porque você nos amou e de fato somos seus filhos. Obrigado, Pai, que não somos daqueles que ouvem a palavra e não praticam. Somos daqueles que praticam, que vivem. Daqueles que são posicionados com essa palavra. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua bondade. Eu te agradeço porque Jesus derramou o sangue dele por nossas vidas. Nós somos completamente abençoados. Nós somos completamente sarados. Nós somos completamente perdoados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou chamar Isabel e Carol. Carol vai tirar as fotos. Tá. Então, Isabel, Rafael, pode ser Rafael? Pode ser Rafael. Vem, Rafael, pega a ceia e distribui a ceia. Amém? Vocês dois, vão lá. Quanto mais o diabo afronta, mais a gente faz aquilo que está na palavra. A gente pratica a palavra. Está aí, já do lado. A ceia é celebração, gente. A ceia é celebração. Celebrar o que Jesus fez. Ei, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado. Você entrega a eles e declara: é com honra que eu sirvo vocês. Vão lá, vão lá. Tirou? Pronto. Aleluia. Graças damos ao Senhor. Aqueles lugares que precisam ser sarados dentro de você, sarando através da ceia. A ceia é mais um lugar, irmãos, onde Jesus diz assim: olha, eu derramei meu sangue pela sua vida. Meu corpo foi partido por sua causa. Meu corpo foi partido para você ter saúde. Tirou, Rafa? Manda para Carol. Aleluia. Sabe, e essa ceia diz assim, ela é parte do corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Você faz parte do sangue, do corpo dele, partido. Amém, gente? Aleluia. Graças damos ao Senhor. É mais um motivo de você receber cura. Porque o sangue de Jesus, ele apagou, perdoou, irmãos. O corpo dele foi partido para você viver saúde. Coloca aí, Isabel. Eu sirvo vocês com honra. Você está com seu marido ou seu namorado ou alguém? Aqui, vá. Pronto, Carol. Tira a foto aqui agora. Conseguiu uma foto de Rafael. Sabe, irmãos, eu disse ao Senhor um dia... Está aqui. Olha, eu disse ao Senhor um dia, eu ministrava muito para evento de mulheres, mas muito que vocês não imaginam. Eu já vi mais mulher na vida do que vocês possam imaginar. Porque eu já ministrei muito nesse Brasil para elas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu disse ao Senhor que um dia eu colocaria aquele grupo de mulheres, o tanto que fosse, um dia, para todo mundo estar dançando. Hoje eu não falo mais das mulheres, eu falo de uma igreja, irmãos. Eu falo de um povo que é livre. Eu falo de um povo que pode se manifestar. Não é manifestar demônio não, que aqui não tem demônio não. Não é demônio não. Nem carne, é que se manifestam no Espírito, se expressam no Senhor. Expressa a alegria que vivem. Expressa a liberdade que conquistaram no Senhor. Amém, gente?
Então, um povo que celebra. Então, pegue sua ceia. E se você tiver a pessoa que está casada aí, melhor ainda. Pega a sua ceia. Ana Paula, vai lá para perto de Marli e troca com ela. Vocês aí tá. O Michele troca com Isabel. Isabel vai trocar com o outro. Tem Zilá aqui, vem para Zilá. Michele e Zilá. Fica perto de alguém. Tá aí? Pronto. Cadê Renata? Por que não, moça? Você faz parte do corpo de Cristo. Tudo já foi perdoado. Tá bom, mas fica aí com a Ana Paula, tá bom? Não tem problema não, você faz parte disso também, tá bom? Olha para a pessoa que você está casado e diga assim, nós vivemos em perdão, em comunhão, em liberdade, em Cristo. Amém, gente? Amém. Troca a ceia, o vinho, o cálice, né? Agora, pega o pão. Pega a cesta, o negocinho de pão. Tá. O povo de casa. Vocês deviam estar aqui. Por que vocês não estão aqui ainda, gente? O mundo todo. Mas a gente quer o mundo todo. A gente não quer o mundo todo. Deixa eles ouvirem vocês agora, vai. O mundo todo. Isso. Alguns não precisam não, né? O mundo todo, gente. Não vamos ser hipócritas, né? Não é verdade? Vocês estão aqui ou não? Sim. Não adianta essa palhaçada, né? Não, queremos o mundo todo ouvindo a palavra. Que é onde eles estiverem, ouvindo a palavra e mudando a própria vida, né? Amém. Agora, pega o pão e declare para a vida do outro, você é sarado. Você é sarado em Cristo. Você é curado. O Espírito de vida habita em você e manifesta a vida em seu sangue, em seus nervos, em seus tendões, em seus ossos, em seu cérebro, na sua carne, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora vamos participar. Pega o pão, quebre, quebre o pão, que o pão é o corpo partido de Jesus. Aleluia. Amém. Já pensou o quanto Jesus foi massacrado por causa da sua causa? Só por sua causa. Diga, só por minha causa. Aleluia. Diga, eu sou sarado, eu tenho vida. E diga, Espírito Santo, você é o Espírito de vida. E você está dentro de mim. Amém? Diga, eu celebro vida. Coma. Aleluia. Agora pega o cálice e vamos celebrar com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus apaga toda a má consciência. Declare assim: eu sou filha. Eu já recebi Jesus como Senhor da minha vida, Senhor do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para sempre. Espírito Santo, obrigado, porque você é o selo dessa nova aliança, baseada em melhores promessas. E agora não são mais promessas, são realidades em minha vida. Diga, são realidades. Eu celebro o sangue de Jesus. Eu celebro o senhorio de Jesus. Amém, gente? Vamos celebrar. Aleluia. Obrigado, amor. Aleluia. Graças damos ao Senhor. Amém? Amém. E um dia estaremos todos celebrando, dançando, se divertindo. É assim que tem que ser. Amém? Aleluia. Pastor Ronaldo. Glória. Boa noite. Pastora, você me permite tirar um minutinho para consertar uma situação? Eu quero pedir perdão para o meu amigo Jorge ali, que ele tomou uma bronca por mim hoje. Não,
O Jorge ontem... não, posso falar? O Jorge ontem ligou para mim, eram umas 11 horas da noite. Aí falou comigo, meu irmão, senti sua falta ontem. Eu falei, opa, vem coisa aí. Aí ele falou comigo, né? Falou comigo que não falta não, sinto falta, nós sentimos falta de você, né? E hoje a pastora Vânia chegou ali e falou comigo. Você faltou no outro sábado, faltou agora. O Jorge não falou com você que não podia faltar? Eu desconcertei o meu amigo. Desculpa, me perdoa, meu amigo. Aí a esposa também ajudou ele. Não, falou com ele sim, porque ela sabia que ele me ligou ontem à noite. Entendeu? Então me perdoa, porque eu falei assim, você é o meu pastor. Ele falou, tu também é o pastor. Um é pastor do outro, tá certo? Então eu peço perdão, tá? Na verdade, pastora, estou falando dele, agora eu vou falar. Eu não gosto de dar justificativa. Não é legal você ficar dando justificativa. Mas sabe uma coisa que deu tudo errado ontem? Mandaram eu ir pro assador, eu fui pro assador, mas estava fechado por causa do Brinks, né? E aí saiu, fui para a Barra, cheguei na Barra, já era 2 e pouco, falei, não vai dar tempo, gente. Que a ideia era ir para aula. Não vou mentir, a ideia era para ir para aula. É? Avisou? Ah, é? Não, mas aí, olha só. Mas é que na hora que eu falei, sabe, eu acho que eu brinquei na hora errada, cara, que eu não sabia que ele ia ficar desconcertado, que eu falei, o rapaz teve a preocupação de ligar para mim. Eu acho isso legal, né, gente? A pessoa ligar para outra, né? Pô, você não foi, né? Aí alguém podia ter me ligado também. Pô, o café não foi, o caramelo não foi. Sentiram falta do cafezinho, do caramelo? Ai, tá vendo? Esperando o café da tarde, né? E o caramelo faz falta, né? Nesse friozinho, né? O caramelo estava no ponto do ônibus, tu viu essa situação? O caramelo no ponto do ônibus, que o pessoal ficou deitadinho assim no meio fio, o pessoal teve que fazer assim para entrar no ônibus, o caramelo não saiu não do lugar. Toda vez que fala do caramelo, Tu viu? O caramelo ficou assim, com aquela cara de deboche, olhando para os outros, e o pessoal pulando ele. Mas legal, né? Bacana, né? A gente se preocupar um com o outro, né? Agora a André falou assim para mim, você faz a mesma coisa com ele? Eu falei, não. Você tem que ligar para ele também, para falar se está acontecendo alguma coisa, né? Ele perguntou para mim, né? Achei bonito isso, sabe? Está acontecendo alguma coisa, pô? Tu tá... meu brother. Esse... Consertei, não consertei a parada? Consertei, te deixei bem na fita. Mais ou menos? Mais ou menos. Vamos lá, gente. Segunda Coríntios. Não, porque na hora, rapaz, o Espírito Santo, na hora, rapaz, você está mentindo. Não brinca nessa hora, não, que a pastora Vânia não gosta dessas brincadeiras. Aí quem ficou desconcertado fui eu depois. Eu estou falando isso para descontrair, porque realmente eu fiquei desconcertado. Eu que fiquei depois. Falei, caramba, não falei o que aconteceu realmente, né? 2 Coríntios 9, 7 fala assim, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Hoje eu estava lendo esse versículo, ainda há pouco aqui,
E eu ia ler o 6. Eu falei, não, vou inverter. Eu vou ler o 7 e depois eu vou para o 6. No 7, o que diz? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Olha que coisa interessante quando você inverte. É legal isso. A Bíblia, como a pastora diz, a gente começa até a brincar com ela no bom sentido, né? O que diz aqui? Vamos repetir? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E lá no 6, o que ele fala lá no 6? Olha que coisa interessante. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Lá no 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, se você propôs no teu coração, vamos analisar, né? Se você propôs no teu coração depositar a semente, você ficou... você falou para você mesmo, né? Não, eu vou propor no meu coração X. Aí, quando você vai lá no 6, ele fala o quê? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Por isso que eu te falei para vocês, que eu coloco o meu nome. Coloca o seu nome aqui. Fala o seu nome e fala, Ronaldo, quem semeia pouco, colhe pouco. E lá no final do versículo ele diz, porque Deus... Olha que coisa fantástica. É porque é aquilo que, quando a gente fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Não é só falar de boca para fora. Não é um assentimento mental, né? Como a gente já aprendeu em sala de aula, né? Não é um assentimento mental. É você ter essa convicção do que está escrito. Pô, Deus ama quem dá com alegria. Então, eu vou dar com alegria. Acabou. Não preciso ler mais em livro nenhum. Porque muitas das vezes, a pastora sempre fala isso, né? A gente vai atrás de provas das coisas que Deus fala. Quando o diabo fala, muitas das vezes, a gente não, né? Muitas das vezes as pessoas acreditam, né, no que o diabo fala, né? Mas aqui é Deus que está falando com a gente. Amém? Então pega seu envelope nessa noite, com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é fato. Isso não é história. Não é conto de fada. É uma verdade. E eu, assim, cada dia, eu tenho tido tanto testemunho em relação à parte financeira, porque eu gosto desses versículos. Eu gosto de todos os versículos da Bíblia, mas tem um que a gente tem demais, né? Assim, essa da área que fala, isso aqui é uma área financeira, gente. Ou não? É uma área financeira. E eu tenho isso como verdade na minha vida, está dentro de mim já. E aí... assim, a direção que eu recebo, né, porque lá em João 8,32 que diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. No momento que eu conheci essa verdade, eu acabei com altos e baixos na minha vida. A Bíblia não deixa mais você na roda gigante, né? Que a roda gigante, uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima, concorda? Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. Quando você tem a palavra como verdade, e eu tenho ela como verdade, e eu acredito que você tem ela como verdade também, as coisas já acontecem naturalmente, não tem esforço. É tipo uma árvore que dá o fruto, ela vai crescendo lá, não adianta você ficar apressando ela, dela amadurecer, não. A mesma coisa é no mundo, na área financeira. Faz a tua parte. Trabalhe. E confia no que Deus está falando, porque Ele é que dá o crescimento sem você ver. Você semeia, e essa semeadura que você está fazendo, ela vai ter um crescimento, só que a gente não vê. É igual o lavrador, ele coloca a semente lá, ele não fica tirando a terra para ver o que está sendo construído ali embaixo. No mundo espiritual não é diferente. Amém? Então coloque seu envelope com alegria, nunca esquecendo que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
E está certo, pastor, você não está errada, não. Está certo. Uma vez que, assim, não é uma ordem, né? É para o nosso bem que você fala, né? Para que a gente não falte, para não... aquilo não virar uma rotina, não parar, né? Não podemos parar, nós não podemos retroceder, não devemos retroceder. Nós não temos o direito de retroceder, entendeu? Então, tudo que vai nos parar, joga fora. Joga fora. Amém? Aleluia. Todo mundo já entregou o envelope? Já? O Pix do Ministério Palavra da Graça é vaniaramiro1@gmail.com. vaniaramiro1@gmail.com. Tá? Aleluia. Aleluia. A maquininha está ali com a Aline. Escutei o plim aí do pastor Jorge. Já saiu da conta aí, né, pastor? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Eu tenho umas brincadeiras com o Espírito Santo bacana, sabe? Eu mesmo me penalizo, no bom sentido. Eu já sei qual é a minha penalidade já de hoje. Já sei. A penalidade boa. É boa, porque eu sei que eu creio no que está escrito, sabe, gente? Eu falo com vocês, eu seria hipócrita de chegar aqui na frente e falar uma coisa que eu não faço, entendeu? Eu acho que o que a gente tem aprendido não é para ficar como informação, e sim para transformação. Quando você vem para a sala de aula, a pastora disse muito bem, entendeu? Não é para você ter informação, é para transformação. E cada dia eu estou sendo transformado. Olha, a minha vontade, acho que a gente não pode ser hipócrita, cara. A minha vontade era ficar em casa hoje, pastora, te confesso. Mas foi tão bom eu ter vindo, sabia? Porque tem, às vezes, coisas que precisam ser destrancadas dentro da gente, sabe? Tem coisas que precisam ser... a gente se liberar. Muitas das vezes a gente está preso. Está preso a alguma informação errada, está preso a algum acontecimento do passado, está preso a ego, está preso a soberba, está preso a um monte de coisa, sabia? E aqui é o lugar que a gente realmente é curado, né? No corpo de Cristo. Tá? E eu agradeço muito de fazer parte desse ministério. É muito bom. É uma coisa assim que fica até difícil de ter palavras para explicar o que acontece com quem permanece, com quem não retrocede, com quem é firme, tem palavra, entendeu? Fugir do pecado é muito importante. E uma das maneiras de você fugir do pecado, eu sei que Cristo já nos libertou, mas é participando do corpo de Cristo, sabia? Isso ajuda, um ajuda o outro. É uma palavra, o Jorge me deu uma palavra ontem, amanhã eu vou estar dando para ele. Amanhã ele vai dar para você para o outro, e assim um vai ajudando o outro, amém? Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Pai, te agradeço por estar neste lugar, nesse lugar que eu digo de nível de conhecimento. Esse lugar que vocês estão, nesse nível de conhecimento. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem outro lugar para a gente ser liberto. É na palavra, é Jesus. Jesus é a palavra. E é a palavra que traz essa liberdade para nós. Obrigado, Pai, por nos ter transportado do império das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Obrigado por tudo que Ele fez por nós. Conquistou tudo para nós. Somos livres, somos ricos, somos prósperos, temos saúde divina através de Cristo. E como foi muito bem dito aqui, que Jesus veio nos ensinar a ser livre.
não tendo nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Toda tristeza fora, toda depressão fora, todo espírito de medo fora. Aleluia, aleluia. Eu declaro uma semana abençoada na tua vida. As palavras têm poder, sim, e as palavras de Cristo. Aleluia, você é livre, você é rico. Aleluia, eu declaro a tua despensa cheia, tuas contas pagas. Aleluia, porque Ele é maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Causa na justiça saindo a teu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A aula normal essa semana, né? Segunda e quarta, às 20 horas. Quinta-feira temos o culto aqui, às 20 horas. No sábado, Barra da Tijuca, no Rio 2, Centro Ecumênico, às 15h30. Aleluia. Você é nosso convidado em nome de Jesus. Amém.